Hello, Biters! Está começando mais um episódio do CCB Indústria, diretamente aqui da sede da Evcom, no Instituto Caldeira. Eu sou a Gabriela e hoje o nosso papo é com o Rafael Dutra, um dos sócios fundadores da Trechim, uma startup gaúcha que tem se destacado por criar soluções inovadoras em economia circular e gestão inteligente de resíduos. A nossa ideia hoje aqui é entender como a indústria pode se tornar mais sustentável e competitiva com base em dados, rastreabilidade e novos modelos de negócio. Rafael, antes da gente começar, queria que você se apresentasse para quem está ouvindo a gente. Maravilha. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rafael Dutra, sou um dos sócios fundadores da Trechim, como a Gabriela comentou. É um prazer estar aqui conversando com vocês, realmente para trazer um pouco mais dessa ideia de economia circular, logística reversa, gestão de resíduos na prática e mostrar que sustentabilidade é muito mais do que abraçar a árvore e realmente é um tema super relevante nos dias de hoje. A sustentabilidade realmente deixou de ser apenas um discurso e virou parte de uma estratégia industrial. Como você enxerga, Rafael, o papel da economia circular nesse novo modelo de competitividade? Ótima pergunta. Na verdade, o que a gente percebeu é que cada vez mais as indústrias têm observado a economia circular como algo estratégico, né? Então, algumas buscam redução de custo, outras buscam maior controle, outras buscam, né, impacto social, outras um posicionamento de marca mesmo para atingir novos mercados. E sem dúvida, a economia circular ela acaba englobando tudo isso, né? Então, deixa de ser só um algo, né, voltado para ecochatos, como antes se Uhum. chamavam, né? E realmente se torna core, né, dentro de uma estratégia de negócio. Então, independente do segmento, obviamente o pessoal já tem olhado isso de uma maneira bastante estratégica. Muitas indústrias ainda veem a gestão de resíduos como um custo. O que falta, na sua opinião, para a gente enxergar esse processo como oportunidade de inovação e geração de valor? Boa. Realmente, maturidade das empresas, né? Eu gosto de trazer que o Brasil ainda está se adaptando, né, com relação a essa questão de ESG, né? Antes foi muito falado, né, e ficou muito na moda essa questão, né, do termo ESG, da mesma forma que ficou coach e no IA, enfim, e daí no fim o pessoal acabou entendendo que isso era moda e que isso não iria virar realidade. Mas na verdade o fato é que grandes empresas, né, já vêm observando isso, já vêm tornando isso realidade, e não é, né, um custo, é sim um investimento, tem que ter retorno. Então, acho que o primeiro ponto, né, e isso a Trashin faz, antes mesmo de colocar a primeira lixeira lá para fazer uma destinação correta de resíduo, a gente analisa os indicadores, o que, que a empresa busca, qual é a relação com a estratégia maior da empresa. Então, essa questão de ter a governança, né, dentro de todo esse pilar estratégico, para daí sim gerar um impacto ambiental e social, é o que faz a diferença e é o que faz reduzir custo, né, e não gerar mais custo para a empresa e sim ter um posicionamento que vá funcionar como investimento. Como as tecnologias de rastreabilidade de dados estão mudando a forma como a indústria tem lidado com essa cadeia de resíduos e materiais? Excelente. A Trechin, quando a gente surgiu lá, né, em 2018, a ideia era ter só um sistema. E a gente percebeu que a cadeia de reciclagem ela tinha vários gaps com relação à rastreabilidade. Então, hoje, né, uma vez que tem mais tecnologia, né, tem muito mais informação dentro da cadeia de reciclagem, a rastreabilidade ela é cada vez mais importante para que realmente deixe, né, de se ter aquele greenwashing, né, tão famoso e realmente execute um impacto ambiental e social de fato. Então, a rastreabilidade é ponto principal dentro de tudo isso. A gente hoje faz, né, através de planilhas, de sistema, enfim, mas eu acho que dentro de casa, né, o pessoal pode começar de uma maneira mais tranquila, assim, né, de entender qual é a melhor destinação para o seu resíduo, separar pelo menos o reciclável do rejeito, quando possível compostar se tiver um restaurante, alguma coisa nesse sentido. Então, pequenas ações que vão mostrando, né, que essa rastreabilidade na prática e depois, quando fala de médias e grandes empresas, aí sim, né, isso tem que ser desdobrado para terceiros, né, realmente fazer todo um trabalho de guia e por aí vai. Então, tem todo um trabalho ali de adaptação com relação à rastreabilidade, mas que o Brasil já está executando e vejo que está se tornando pioneiro cada vez mais em tudo isso. Você citou o termo greenwashing. Queria que você explicasse para a gente o que significa. Boa, greenwashing na verdade é um termo, né, bastante utilizado hoje em dia porque as empresas não fazem tudo aquilo que dizem que fazem, não têm a rastreabilidade para comprovar esse impacto ambiental, impacto social, toda essa governança.
E aí muitas vezes acabam prejudicando um mercado que está realmente fazendo correto. Né? Então, seja pelo consumidor, seja por legislação, seja por, né, auditorias, o pessoal acaba descobrindo esses gaps. Né? Tivemos recentemente aí um escândalo de uma grande corporação, inclusive nesse assunto. E é super importante a rastreabilidade justamente para evitar esses movimentos de greenwashing. Então, antes de fazer qualquer divulgação em rede social, né, em algum site, enfim, a gente tem que ter toda essa rastreabilidade. Para onde que foi o resíduo, que impacto ele gerou, qual foi o aproveitamento, qual foi o tipo de destinação. Então, várias coisas que o pessoal acha que é simplesmente pegar o lixo e tirar da frente. Né? A gente fala, a gestão de resíduos é o que para muitos é lixo, a gente tenta transformar em renda para alguém. Né? E logística reversa da mesma forma, só que falando de embalagens e de produtos. Então, no momento que a gente tem essa rastreabilidade muito bem construída, o greenwashing ele deixa de existir. Agora, muitas empresas querem se aproveitar desse movimento sustentável e falar sobre isso como se estivessem fazendo várias ações e, na verdade, a gente descobre na prática que não é bem assim. Né? Então, a médio e longo prazo, isso não funciona. Ah, que interessante. A Trashin nasceu em Porto Alegre e se tornou uma das startups mais reconhecidas nesse setor, né? Qual foi o principal aprendizado em levar uma solução de impacto como essa que vocês oferecem para dentro da indústria? Ótimo. Primeiro ponto é que ninguém faz nada sozinho. Né? Se a Trashin conseguiu atingir o tamanho e o impacto que hoje gera, foi muito por entender que o nosso modelo ele é através de parcerias executado. Então, hoje a Trashin não tem nenhum caminhão e faz coleta em mais de 5 mil pontos pelo Brasil. Né? Hoje a gente trabalha com reciclagem de chinelo da Havaianas, embalagem da Natura, tênis da Nike, isopor e tal. E sem dúvida isso ajuda muito a criar uma sinergia, né, com vários atores. Né? Hoje são mais de 250 cooperativas. Hoje, né, a gente já foi eleita aí melhor startup do Brasil falando de lixo. Né? Então, em 2022, melhor solução de resíduos integrados das Américas em 2024. Mas justamente porque a gente entendeu que tem que ter sim a tecnologia, mas a tecnologia ela tem que ser aliada da sustentabilidade. Né? E quando a gente fala sustentabilidade, é realmente parceria, né? É entender quem está do lado, é capacitar uma cooperativa que às vezes não consegue conectar com a indústria, é de repente fazer uma homologação que muitas vezes libera, né, esses atores de realmente estarem ali participando de todo o processo, porque a cadeia da reciclagem ela é muito informal ainda no Brasil, né? E é muito trabalho da Trashin conseguir transformar isso em algo mais legalizado e ao mesmo tempo também com uma conexão maior com a indústria. Então, acho que o grande aprendizado foi de que é necessária a rastreabilidade, mas é importantíssimo não deixar de utilizar a estrutura que já se tem, não querer reinventar a roda, e sim utilizar a expertise de muitas pessoas que já trabalham nisso. Rafael, me explica como que vocês conseguem fazer coleta em 5 mil pontos sem ter um único caminhão? Aí vem a questão, né, do poder das parcerias, né? Então, a gente tem hoje um modelo como se fosse uma uberização do lixo, né? Então, a gente faz uma roteirização, passa para motoristas autônomos ou para empresas, né, de pequeno porte realizarem essa coleta. Elas destinam para as cooperativas e associações parceiras que realizam a triagem, nos passam os dados e ficam com um resíduo em troca, né, para poder gerar valor. Então, o que a gente pede em troca é realmente a informação e deixa para que eles recebam renda a partir da venda do resíduo. Então, para a gente é um modelo muito mais econômico, porque a gente não tem manutenção, não tem equipe, né, para fazer todo esse trabalho, tem apenas a gestão de tudo isso através do nosso sistema e de todos os atores ali envolvidos na documentação. E para o pessoal a gente consegue gerar um impacto muito mais local, né? Então é completamente diferente uma coleta em Manaus de uma do Rio Grande do Sul, né? E a gente precisa entender essas peculiaridades e por isso que a gente trabalha com essas parcerias todas. Que interessante. Ainda sobre o tema de ESG, logística reversa e eventos sustentáveis, queria saber de você qual desses temas você acha que vai puxar a próxima onda de transformação dentro das indústrias. Ótimo. Eu acredito que eles estão interligados, né? Acho que o pessoal já entendeu, né? Como eu falei lá no início, que ESG não é só abraçar árvore, realmente é uma questão de redução de riscos, né? E análise e governança como um todo. Logística reversa é muito mais voltado para as grandes indústrias, né? Então, como que elas estão gerando esse impacto e como que elas podem reduzir esse impacto ou tornar um impacto positivo. E na parte, né, de eventos sustentáveis é onde a gente consegue
ter um maior contato com o público, né? Então a gente divulga melhor as soluções, a gente consegue deixar muito claro, né? Hoje a gente tem uma solução, né, que é um reciclômetro ali, em que a gente vai passando como é que está gerando, né, de resíduos no evento, quais são os atores envolvidos, a gente coloca a página na internet para divulgar tudo isso. Então o evento, sem dúvida, ele gera uma maior repercussão, enquanto logística reversa é muito mais focado em grandes indústrias e o ESG é a base de tudo, né? Legal, Rafa. Como que a Trechin tem usado a IA e outras tecnologias hoje para fazer esse trabalho? Ótimo. Como é uma cadeia muito informal, né, a gente tem buscado aplicar IA e reconhecimentos, enfim, né, na parte tecnológica, na parte de triagem mesmo. Então, hoje a gente tem sensoriamento, né, para buscar entender qual tipo de resíduo. A gente já está conseguindo colocar, né, precisão em balanças para entender quando que é o momento correto ali de coletar lixeira, quando chega na cooperativa, quanto que gerou de cada material, porque hoje a gente tem no detalhe, né? Ah, vamos fazer a coleta do caldeira aqui, né? O caldeira a gente faz a gestão de resíduos do instituto, então a gente consegue saber o quanto que foi de PET, quanto que foi de PP, o quanto que foi de papelão, quanto que foi de latinha, justamente porque a gente consegue colocar, né, inteligência artificial e tecnologia nesse processo. Óbvio que a interação humana ainda é muito importante, né? A gente não consegue fazer nada sem ela, mas a gente está buscando cada vez mais retirar esses gargalos para que otimize a produtividade e, ao mesmo tempo, a gente consiga ter o máximo de informação nessa cadeia da reciclagem. Inclusive em ecobarreiras, né, que a gente está utilizando agora, que a gente chamou de ecobarreiras digitais. Então, existem várias ecobarreiras pelo Brasil e a gente olha muito para a parte terrestre no Brasil, né, quando fala de resíduo, né, falam de lixões, de aterros, mas o Brasil tem uma grande, né, quantidade de resíduo que acaba parando no oceano. Né? E a gente conseguiu, através das ecobarreiras digitais, entender quais os tipos de resíduo que estão chegando nessas ecobarreiras e aí, né, contatando esses atores para ver qual a melhor solução para dar destinação àqueles resíduos. Então, é algo que gera muita informação para gerar um impacto lá na ponta. E como você vê o trabalho da Trechin nos próximos 3 anos? Bom, agora a gente está no momento de expansão, né? A gente hoje trabalha em todo o Brasil. A ideia é que a gente vá para a América Latina e nos próximos 3 anos, provavelmente, né, nível mundo. Estamos realmente focados nessa expansão do impacto, na expansão, né, territorial e principalmente na aplicação de tecnologia, né? Então, muito do que a gente está fazendo, a gente realmente está querendo replicar sem aumentar muito o esforço. Então, o trabalho da Trechinha eu vejo que é muito mais trazer informação, né, trazer essa educação, porque como eu falei no início, né, o Brasil ele ainda é um país um pouco imaturo, vamos dizer assim, nesse sentido, né, nesse assunto de sustentabilidade. Eu vejo que o papel da Trechin vai ser justamente esse agente transformador, junto com outros tantos aqui, né, que a gente tem, até aqui no próprio estado, a gente tem Urupê, tem Meu Resíduo, tem, né, Igapó e vários outros que trabalham aqui conosco também. Então, várias startups que estão criando esse movimento de sustentabilidade e de educação para que a gente consiga extrair, né, os melhores resultados daqui a alguns anos. Então, é uma corrida de médio e longo prazo, né? A gente sabe que não é uns 100 metros rasos aí, que realmente é uma maratona, mas a gente está bem acompanhado aí, né, com vários parceiros para fazer esse movimento. Ah, que incrível. Rafa, antes da gente encaminhar para o final da nossa conversa, eu gostaria de saber se você topa a gente fazer um bate-bola aqui, 4 perguntinhas rápidas. Bora lá, vamos nessa. Para começar, inovação sustentável é É entender que sustentabilidade e tecnologia andam juntas. um mito sobre economia circular. De que os ecochatos só querem abraçar a árvore. Uma indústria que te inspira nesse tema é Aí tem várias. Renner, Asas, Reserva, e principalmente esses que eu citei anteriormente, que são nossos parceiros, que eu acho que são pouco valorizados, mas a gente sabe que lutam diariamente conosco aí, né? Igapó, Urupê, Meu Resíduo, MNZ e por aí vai. para a gente fechar um projeto que te deu orgulho. Existem vários na Trechin que me deu bastante orgulho, mas acho que o principal foi em Vazante, que é uma cidade no interior de Minas, em que a gente conseguiu fazer uma transformação em mais de 20 mil pessoas lá na cidade, que não tinha nem coleta seletiva, e a gente conseguiu levar tanto para a parte urbana, mas também rural, e mudar completamente assim o escopo da cidade com relação a resíduos. Então, tivemos vários icônicos aí, inclusive agora a rampa de skate aí da Red Bull, quem viu aquela descida, né, maluca lá do Sandro Dias, a gente que fez toda a destinação dos materiais, inclusive com ONGs, enfim, buscando esse impacto social. Mas esse de Vazante nos encheu de orgulho justamente porque foi uma cidade inteira
foi interior do interior do interior, né? E a gente conseguiu chegar lá e conseguiu rastrear todo esse resultado e transformar ela na primeira cidade com a rastreabilidade da coleta seletiva a nível nacional, né? Então, encheu de orgulho porque demonstra que é possível a gente chegar em lugares que a gente nem acredita. Ah, que legal, Rafa. Pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais, então. Bom, maravilha, pessoal. Acho que primeiro agradecer, né, o espaço, o convite, sem dúvida, todo momento que a gente tem aqui para falar de economia circular, de ESG, de logística reversa e tirar um pouco desses mitos, né, que muitas vezes existem por aí, é sempre muito bem-vindo. Pedir para vocês nos seguirem também, porque querendo ou não, né, a gente foi por muitas vezes chamado, né, os malucos que querem tirar dinheiro do lixo. Então, todo mundo que puder ajudar aí, trechin.com.br, nosso site, e nas redes sociais é @trechinhoficial. Enfim, agradecer mais uma vez e parabenizar também pelo trabalho, né, que traz, obviamente, né, para muitas pessoas aí esse empreendedorismo que a gente vem buscando gerar aí, esse impacto positivo que a gente está buscando na sociedade. É isso, eu fico por aqui e a gente se vê no próximo episódio do CCB Indústria.